Viva, o meu nome é Samuel Lourenço. Neste vídeo vou continuar então a montagem da placa amplificadora para o Raspberry, portanto a placa Raspberry Preamp. Portanto, já foi lançado um vídeo da primeira parte da montagem no dia 10 de junho, portanto no Odyssey, como pode ver. Portanto, é este vídeo que está aqui, mas também esse vídeo está disponível no Dailymotion, no Rumble e no YouTube. Portanto, posto isto, eu queria abrir aqui com parênteses. Eu fiz o download dos ficheiros a partir do GitHub, a partir desta diretoria. A BOM, portanto, veio aqui desta diretoria que diz BOM. No entanto, existe aqui uma diretoria que é release/beta1 que contém, portanto, os ficheiros que são gerados a partir deste projeto, inclusivamente, portanto, para além dos Gerbers, portanto, que estão disponíveis no PCB, portanto eu não precisava fazer a conversão dos Gerbers, também tem disponível aqui a BOM em PDF. Ora, isto vem porquê? Porque a BOM em PDF, vou fazer aqui o download, a BOM em PDF tem aqui umas notas acerca dos componentes que não devem ser instalados. Portanto, tem aqui uma lista acerca dos componentes que não devem ser instalados. Portanto, eu segui uma BOM que estava sem essas notas, com todos os componentes. Esta BOM já exclui esses componentes e, de facto, se eu for aqui ao diagrama do circuito, vejo aqui quais são os componentes que não devem ser instalados. Portanto, estes componentes DNI não devem ser instalados. Portanto, este é o diagrama do circuito que eu usei no vídeo anterior, mas não reparei de facto nesse pormenor. No entanto, entretanto vi aqui um post no fórum, portanto do Raspberry, no Google Groups, e eu não vou ter que retirar os componentes todos aqui listados, vou ter que retirar apenas estes que estão aqui, portanto para corrigir o erro que fiz anteriormente. Portanto, se eu retirar o C320, o C323, o R305, o R308, o R214, o R215 e o C301, portanto já posso então corrigir então o erro que fiz, já é o suficiente, e portanto eu antes de mais vou então ter que retirar estes componentes que estão aqui e só depois é que vou soldar os componentes que estão em falta, portanto tanto os SMDs como os True-Hole. Portanto, esta segunda parte da montagem será então tanto com a remoção dos componentes mais a montagem do que falta da placa, e vou fazer aqui alguns testes básicos para garantir que de facto a placa está a funcionar. De qualquer dos modos, não me estou a planear fazer um teste de campo, digamos assim. Vou deixar esse teste de campo para outro vídeo acerca do Raspberry Preamp. Portanto, este vídeo apenas cobrirá a restante montagem e alguns testes de funcionamento para garantir que a placa está a funcionar a 100%. Queria fazer aqui um à parte para mostrar quais são os componentes que eu vou retirar e as respectivas posições na placa. Portanto, começando então pelo C301. Este está aqui. Depois o C320. O C323. O R214. O R215 e depois na face inferior da placa tem aqui mais dois componentes, que é o R305 e tem o R308. Vou começar aqui então a remover componentes. Portanto, em primeiro lugar vai ser o C301, depois o C320, o C323 e o R214 e o R215.
Portanto, basicamente eu vou remover só com ferro de soldar. Cá está. Portanto, aqui eu já removi o C320, o C323. Vou remover também aqui o C301. Agora vou remover o R214, que pode ser assim um bocadinho mais difícil. E vou remover também o R215. E aqui na parte de trás da placa vou remover então o R305 e o R308. Portanto, novamente vou colocar aqui fluxo. Portanto, aqui o R305. E depois também o R308. E cá está. Portanto, já tenho então estes componentes removidos. E então tenho que soldar os restantes componentes SMD que ainda estão em falta. E depois os through hole, ou seja, o ROE, o transformador e tudo mais. Mostrando a placa com mais pormenor, eu retirei então o C301, que é este componente que estava aqui. O C320. Retirei também aqui o C323. E depois retirei o R214, que é este resistor que estava aqui, e o R215. Na parte inferior da placa retirei o R308 e também o R305. Entretanto já chegou a encomenda da Mauser, portanto com todos os componentes que estão em falta. Portanto, nada assim de mais. Portanto, também tenho aqui componentes para outro projeto, mas tenho aqui, portanto, estas são os ferritos. Tenho aqui os condensadores que faltavam. Portanto, isto é para outro projeto. E tenho aqui também os transformadores RF. Vou então soldar os componentes que faltam. Portanto, tenho aqui que soldar o FB101, que é a conta de ferrite, portanto o indutor. E depois tenho que soldar aqui o C119 e o C121. Ainda tenho que soldar aqui o transformador. Portanto, vou começar então aqui pela conta de ferrite.
Ok, portanto penso que já está, mas é capaz de necessitar aqui alguns retoques. Vou soldar aqui então o outro lado. Portanto, a partir deste já estará. Vou soldar então os condensadores, portanto o C119. Ok. E agora falta aqui o C121. Ora, estes componentes são muito difíceis de soldar. Bom, penso que está. Vou soldar então aqui o transformador. Penso que já está seguro. E agora é só rodar aqui o resto dos pads. Portanto, penso que já está. Agora é só testar aqui o transformador a ver se isto está bem soldado. Mas de qualquer das maneiras, depois disto estar então testado, vou soldar os componentes do robô, que é os componentes que faltam aqui. Também tenho que fazer aqui este transformador, tenho que bobinar o transformador para depois o poder soldar. Inspecionando a placa em mais detalhe, tenho aqui o C119 e o C121. Portanto, eu devo dizer que o C121 estava um bocadinho encabalitado, mas retifiquei isso com ar quente. Tenho aqui também a conta de ferrite, o FB101. E tenho aqui o transformador já soldado, tanto como pode ver. Para verificar se o transformador está bem soldado e a funcionar, só tenho que medir a continuidade. Portanto, eu vou medir a continuidade entre os pinos do primário e depois entre os pinos do secundário. Portanto, estou a ter continuidade. No secundário também estou a ter continuidade e não posso ver aqui continuidade entre o primário e o secundário.
Vou soldar então estes componentes que estão aqui. Portanto, tenho aqui o roé e diversos conectores. Vou começar aqui pelo roé. Portanto, o roé fica inserido assim. Portanto, é como o roé consegue encaixar. Vou então aqui começar a soldar. Portanto, eu estou aqui a fazer duas junções sem colocar demasiada solda para já, só para prender o roé do lugar. Portanto, está mais ou menos direito. Portanto, e agora vou começar aqui a soldar. Portanto, um lado já está. Portanto, já está. Vou tirar aqui o excesso de solda que ficou aqui em dois pinos. Portanto, este relé já está soldado. Ficou assim um bocadinho torto. Posso eventualmente tentar endireitá-lo. Pronto, ele ficou assim um bocadinho inclinado, mas também não faz mal, ficou assim um bocado torto na placa, inclinado não está, está assim um bocadinho torto na placa. Vou então soldar aqui este conector, aliás primeiro vou soldar este. Portanto está direito. Agora vou soldar aqui este. Portanto, penso que isto já está bom, já posso soldar aqui o resto.
Dá para ver como é que isto está. Agora vou soldar aqui deste lado. E cá está. Portanto, agora falta aqui o conector de power, conector de alimentação. Está mais ou menos direito. E cá está. Portanto, já tenho aqui a maior parte dos componentes Turbo soldados. Falta então montar aqui o transformador e colocá-lo aqui também no sítio. Para construir o transformador vou seguir as instruções que estão aqui. O núcleo que eu vou utilizar é este, é o B62152A4X30. Portanto, vou utilizar 4 espiras no secundário e depois 2 espiras no primário. Portanto, será uma configuração de uma espira mais uma espira, portanto, com um ponto intermédio. Entretanto, tive que fazer aqui uma mudança de planos. Portanto, eu já não vou usar o fio revestido a Teflon, que era exigido pelo projeto. Vou usar antes este fio, que é um fio esmaltado de 0,8 mm. Não é o ideal, porque eu vou ter que ter cuidado ao bobinar. Portanto, eu vou bobinar tanto com o mesmo número de voltas que está lá previsto, embora este fio, em termos de secção condutora, seja um bocadinho mais grosso, não faz diferença. Portanto, eu vou ter que ter cuidado aqui a bobinar. Portanto, vou ter que ter aqui 4 voltas. Isto é o secundário. Portanto, tenho que bobinar aqui com cuidado para não arranhar o fio. Portanto, eu vou fazer este processo e voltarei quando tiver já o secundário bobinado. Já tenho o secundário bobinado, como pode ver. Portanto, estão aqui ao todo 4 espiras. Portanto, vou bobinar então o primário. Portanto, são 2 espiras separadas. Portanto, esta é uma. E vou colocar então a outra espira. Portanto, é mais fácil até dobrar previamente o fio. E cá está. Portanto, isto é o secundário.
e depois tem aqui as duas espiras do primário, portanto eu vou ter que ligar uma espira à outra, vou ter que estar aqui a tirar o verniz do fio, a tirar o esmalte, para poder então juntar estes dois fios, então fazer aqui um ponto e fazer então aqui o primário completo. Já tenho o transformador preparado, portanto os terminais já estão estanhados. O secundário tem aqui estes fios maiores. Vou então medir a continuidade nos enrolamentos, portanto vou começar pelo secundário. Tenho aqui continuidade, passo para o primário. E vou passar a medir a resistência para ver se tem aqui alguma passagem entre o primário e o secundário. Portanto, só para garantir que os dois enrolamentos estão separados. Portanto, aparentemente não tem aqui passagem. Portanto, mas se eu medir dentro do mesmo enrolamento, obviamente vou ter aqui uma passagem. Portanto, basicamente em curto-circuito, que é como deve estar. Portanto, e este transformador está pronto a ser instalado. Vou finalizar então a montagem da placa. Portanto, o secundário vai ficar deste lado. Portanto, vou enfiar já os terminais nestes dois buracos. E o primário, portanto, vai preencher os restantes 3 buracos. Vai ficar assim. Vou começar aqui então a soldar. Portanto, já agora vou dar aqui um toquezinho. E cá está. Portanto, já tenho então o transformador soldado. Portanto, só tenho é que cortar aqui estes terminais. E basicamente já tenho a placa pronta. Portanto, só fazer uma limpeza final e depois testar. Já tenho aqui a placa do Radioberry Preamp preparada e pronta a ser montada. Portanto, já cortei aqui
os fios do transformador deste lado da placa. Portanto, vou então montá-la neste conjunto constituído pelo Raspberry Pi e o Raspberry. Portanto, para já não o vou encaixar. Eu devo chamar a atenção que este conector azul era o tipo que estava descrito na BOM, mas não é o mais adequado. O mais adequado seria um conector deste tipo, portanto com esta altura. Ainda assim dá para fazer o contacto, se bem que um pouco assim resvés. Portanto, vou então começar por colocar aqui estes cabos. Portanto, ligando aqui o TX do Raspberry ao TX-in do Raspberry Preamp e o RX out do Raspberry Preamp. Vou começar então aqui pelo TX. Já agora também vou ligar aqui o RX. Portanto, eu devo dizer que estou a fazer isto sem fazer o aperto da placa uma na outra, porque realmente não há espaço para os conectores rodarem à vontade. Portanto, tenho pouco espaço para poder colocar os conectores e para poder apertá-los. Portanto, isto tem que ficar assim justo. Portanto, é a solução que dá. Portanto, estou a colocar agora aqui as anilhas de plástico e vou colocar as porcas. Portanto, Portanto, para apertar o conjunto, uso esta chave de 5 mm. Portanto, infelizmente não consigo apertar esta porca por causa do conector. O conector interfere. Portanto, vai ter que ser à unha. E cá está. Portanto, o que eu tenho que fazer é testar o Raspberry Preamp, ver se funciona. Portanto, vai ser assim um teste mínimo. E basicamente é isso que falta. Neste momento estou a operar então o Raspberry Pi, portanto com as duas placas montadas como mostrei anteriormente. A saída para a antena está ligada ao osciloscópio, que irei mostrar a seguir.
Vou então primeiro certificar-me que tenho aqui todos os pré-requisitos. Portanto, vou aqui ao menu, vou aqui às preferências, Raspberry Pi Configuration e vou confirmar se tenho o I2C habilitado. Portanto, em interfaces, tenho aqui o I2C habilitado, faço cancel. Vou confirmar aqui relativamente ao áudio que tenho o HDMI selecionado. E então vou ao terminal para arrancar o serviço manualmente, o serviço do Raspberry. Primeiro vou desligar o serviço. Para isso faço sudo systemctl stop Raspberry. E cá está, o serviço está parado. Também posso parar o serviço fazendo sudo service Raspberry stop. Também posso correr este serviço e vou arrancar então manualmente o serviço do Raspberry. Portanto, eu estou a fazer isto para ver o que é que o Raspberry está a fazer. E identificou aqui um integrado que é o Max 11613. Portanto, este integrado não aparecia se eu não tivesse a placa do Raspberry preamp colocada. Aparecia aqui um erro indicando que não conseguiu, portanto, configurar o amplificador. No entanto, aparece este sinal indicando que de facto o amplificador já foi detectado, portanto posso arrancar aqui então com o PI HPSTR. Portanto, vou fazer então isso. Vou fazer aqui executar. Portanto, aparecem-me aqui vários dispositivos detectados. No fundo é o mesmo dispositivo a ser detectado em diferentes portas. Vou arrancar com o do localhost. Vou fazer aqui então Start. Portanto, e vou fazer uma experiência. Portanto, eu vou ligar a câmera que está a filmar o osciloscópio. E vou fazer aqui uma transmissão. Portanto, eu tenho que mudar aqui o modo primeiro. Por exemplo, para AM, para ter aqui uma portadora, uma vez que eu não estou aqui a utilizar o microfone, portanto não vou ter sinal. Faço então aqui o MOX. Portanto, vejo um sinal de 6,2 volts RMS. No entanto, o PA desligou. Portanto, para ver aqui o erro do PA, vejo que aqui a temperatura excedeu os 50 graus. Portanto, ligou novamente. Vou desligar o MOX e posso experimentar aqui fazer transmissões noutras bandas. Portanto, vou aqui a band, aos 10 metros, por exemplo. Vou ver se no modo tenho aqui AM para ter aqui uma portadora. Vou fazer aqui MOX. Portanto, aparece-me aqui um sinal com uma amplitude um bocadinho menor e o PA já desligou porque excedeu a temperatura mais rapidamente, porque a placa já estava quente. O que é que acontece? Eu penso que o BIAS está definido para um valor muito alto. Vejo aqui uma corrente exagerada. Portanto, 800 mA. Poderia ser de esperar, tendeu aqui um sinal. No entanto, eu já fiz aqui alguns testes previamente. Se eu for aqui a mode e mudar para USB, para um modo que não tenha portadora, eu vou ver aqui tanto o mesmo fenómeno a acontecer sem nenhum sinal a ser gerado. Portanto, o osciloscópio não tem ali nenhum sinal.
No entanto, a corrente foi para os 800 mA. Portanto, o que é que acontece? Eu penso que vou ter que redefinir o BIAS. Isto também acontece nas frequências mais baixas. Eu vou fazer, por exemplo, mudar aqui o modo, aliás, mudar a banda primeiro para os 80 Hz. Vou mudar aqui o modo para LSB. Vou fazer aqui uma transmissão, deixar aqui arrefecer um bocadinho o PA. Devo dizer que a temperatura normalmente, quando o PA não está a funcionar, está nos 38 graus. Se estivesse a medir a temperatura do Radioberry, estaria a ver aqui 40 graus, mas quando eu tenho o Radioberry Preamp instalado, vou ver aqui a temperatura do PA. Portanto, isto é uma nota importante. Vou fazer aqui uma transmissão, novamente em banda lateral, sem qualquer portadora. Vejo aqui uma corrente exagerada, portanto eu penso que o BIAS está definido muito alto. Entretanto, encontrei uma maneira de definir o BIAS, portanto está descrito neste documento, que não é muito óbvio encontrar. Eu já me tinha deparado com este documento e por acaso tive alguma curiosidade em ler antes, portanto eu já sabia da existência deste documento. Portanto, o que eu fiz é pesquisar por imagens, pesquisei por esta imagem no Google para chegar a este documento. Infelizmente, eu devo dizer que o projeto não está bem documentado, inclusivamente tem aqui algumas falhas. A definição do BIAS é muito importante e é uma pena que, portanto, na stack não exista nenhuma ferramenta para definir a BIOS no Raspberry Pi, logo na linha de comandos. Poderia existir, não havia prejuízo nisso. E entretanto estive aqui a ler e vi aqui esta página, portanto a página 4 do documento, que descreve que o BIAS pode ser definido através do Spark STR. Portanto não é a única ferramenta que permite fazer isso, há mais, mas o Spark STR é uma delas. Portanto, eu vou então fazer essa definição no Spark STR em Windows. Portanto, tal como está aqui descrito, ir às settings, ir ao PA, tenho que fazer Enable BIAS Setting e posso então mexer aqui no BIAS 0 e no BIAS 1, que são estes dois pinos que estão aqui. Portanto, isto é um potenciómetro digital e é assim que eu controlo o BIAS do amplificador. Eu devo dizer que o programa não vai ler o BIAS que lá está. Eu já estive até a fazer testes nesse sentido. Portanto, o BIAS que estava a ser lido era 0, mas com certeza que o BIAS estava quase no máximo. O valor que estava lá de corrente era muito exagerado, para não estar no máximo. No entanto, é garantido que o programa escreve. E se eu fizer aqui Store BIAS, o programa vai escrever de forma permanente. Ou seja, quando eu já tiver o BIAS ajustado, faço o Store BIAS e da próxima vez que o Raspberry arrancar e o Radioberry também arrancar, as definições vão ser respeitadas. Portanto, estas definições que eu ponho lá vão ser respeitadas e não tenho que definir outra vez o BIAS cada vez que inicio o Radioberry. Estou debaixo do Windows 10. Vou então iniciar o Spark SDR. Portanto, neste momento tenho aqui um dispositivo identificado como o Hermes White 2. Na verdade, este dispositivo é o Radioberry. Portanto, eu vou então ligar ao Radioberry e já estou ligado. Portanto, para definir o BIAS, eu vou aqui a Radio Settings, vou a PA. Portanto, pode ser conveniente habilitar o PA, não é necessário, mas posso habilitá-lo já. Posso fazer aqui Enable BIAS Setting. Eu devo dizer que neste momento o BIAS que está aqui representado não corresponde ao real. Este BIAS não é o ID do dispositivo, mas no entanto é aplicado. Portanto, se eu mudar aqui o BIAS vai ser aplicado, mesmo que eu não faça Store BIAS. O Store BIAS vai aplicar o BIAS, portanto, estas definições, de uma forma permanente e eu posso então reiniciar o Radioberry e o Raspberry Pi. E essas definições são então mantidas desde que eu tenha feito o Store BIAS
para manter essas definições. Portanto, eu posso definir o BIAS a 0. Portanto, vou fazer aqui Store BIAS e eu vou fazer aqui um curto teste em USB. Portanto, neste momento tenho aqui 14,7 mA de corrente e o dispositivo está nos 30 graus. Portanto, e posso simplesmente brincar com o BIAS, por exemplo, colocar aqui a 48. Não vou fazer para já o Store BIAS. Vou fazer aqui uma transmissão novamente. Portanto, e observa-se aqui uma corrente maior. Portanto, eu vou colocar o BIAS a 0 para já. E por descargo de consciência vou fazer aqui Store BIAS para guardar permanentemente estas definições. Decidi fazer então aqui uns testes com o osciloscópio em vista. Portanto, a frequência está definida para 3,5 MHz. Isto para se poder ver as distorções e as harmónicas, portanto, no osciloscópio. Neste momento tenho então o BIAS definido a 0, portanto, relativamente aos dois transistores de saída. E estou, portanto, com o modo de emissão em AM. Vou fazer aqui então uma emissão só da portadora. Portanto, uma coisa que eu noto é a distorção. Portanto, esta é a chamada distorção de crossover. Portanto, quando a onda passa por zero, nota-se ali uma distorção. Portanto, o amplificador efetivamente está a operar como se fosse um amplificador de classe B. Portanto, eu para resolver isto tenho que aumentar o BIAS. Para já, antes de aumentar o BIAS, vou então passar aqui para modo banda lateral, para ver qual é a corrente de consumo. Portanto, são 24 mA. Vou então aumentar aqui o BIAS, por exemplo, pode ser para 64. Vou então emitir em AM. Portanto, eu vejo aqui o sinal ligeiramente distorcido, mas já não se vê aquela distorção que se via antes. Entretanto, o PA desligou. Portanto, vou passar aqui para a banda lateral. Portanto, na banda lateral a corrente é de 200 mA. Portanto, não está mal. Vou novamente fazer aqui uma comparação em AM. Portanto, sei o BIAS. Portanto, vou novamente colocar aqui o BIAS a 64, portanto, nos dois transistores. Portanto, eu penso que este será um bom compromisso. Posso experimentar aqui a 128. Portanto, a 128 a amplitude aumenta bastante, portanto vai para os 9 volts. Mas a corrente já é muito exagerada. Portanto, eu vou ter que aguardar para fazer o teste novamente. Portanto, vai para 1 ampere. Já agora, antes de mudar qualquer coisa, vou experimentar em banda lateral. Portanto, está aqui nos 700 mA, não está assim muito bom. Vou experimentar então aqui
colocar a 96. Portanto, a corrente está nos 400 mA, ainda assim o PA desliga, mas já está melhor. Portanto, eu penso que este seja um bom compromisso. Vou então testar aqui em AM para ver qual é a corrente e qual é a tensão de saída. Portanto, a tensão de saída vai para os 8 volts. Portanto, entretanto vou ter que aguardar novamente. Pronto, e a corrente vai para os 800 mA em AM. Portanto, eu penso que este é um bom valor. Isto também é uma questão de avaliar, portanto, em modo FFT. Portanto, não me parece ter assim uma distorção por aí além, nesta frequência. Se bem que com o bias a 128 fica melhor nesse aspecto. Portanto, o que eu tenho que fazer agora é fazer store bias, portanto, para guardar esse valor. E vou novamente repetir os testes, mas agora utilizando o PI-HPSDR debaixo do próprio Raspberry Pi. Estou aqui então debaixo do Raspberry Pi, vou então repetir os testes que fiz anteriormente. Já agora chamo a atenção para o seguinte, portanto eu estive aqui a definir o BIAS, portanto isso vê-se através daqui do resultado do comando, portanto o comando continua a correr, o comando do Radioberry. E vou então confirmar a ver se o BIAS está definido para aquele valor que eu quero. Portanto, eu vou iniciar então aqui o PI-HPSDR. Portanto, posso fazer aqui uma transmissão nesta frequência em que eu estou. Vou só garantir que o mouse está em LSB para ver qual é o valor da corrente que eu obtenho agora. Vou fazer então aqui MOX. Portanto, tenho aqui 370 mA. Vou mudar aqui o modo para AM. Portanto, 600 mA. Portanto, eu penso que este valor que eu ajustei parece-me ser um valor ótimo. Se bem que a potência do amplificador fica aquém, mas isso fica sempre aquém. É uma das críticas que eu tenho aqui, isto de facto não é um amplificador de 5 watts, quanto mais seria um amplificador do mote. Posto isto, da minha parte, então é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor disponha da secção de comentários que eu responderei. E até uma próxima.